Eu posso descrever as coisas como uma combinação de um monte dessas etiquetas, né, dessas extensões. Mas se você quer falar a respeito do mundo, você supõe que esse modelo ele corresponde àquilo que a gente está falando. E você só pode aferir isso em se comparando um conhecimento que a gente adquiriu, em última instância, nesse mundo contingente. Não é um mundo necessário, né? É um mundo em que as coisas chegam a gente, numa grande medida, aleatoriamente. E o que é ser aleatório, né? Aleatório é desconhecer todas as variáveis ou ser incapaz de processar todas as variáveis. Se eu soubesse todas as informações a respeito de qualquer coisa, por exemplo, de um dado, eu poderia prever o comportamento daquela coisa. Por exemplo, eu poderia dizer que um dado cai em determinado lado. Como isso não acontece, como eu não tenho as teorias necessárias para processar exatamente todo o conhecimento e não tenho a capacidade computacional para computar todos os dados, como não tenho tudo isso, então essa minha incapacidade, ela se revela em aleatoriedade, né? Então nosso mundo é aleatório. Na medida em que a gente vai conhecendo mais, construindo melhores modelos, adquirindo mais informação e mais capacidade de processamento, o mundo se torna menos aleatório. Eu, Chicão, sou único. Mas eu sou formado de uma multiplicidade de coisas. Eu sou um homem, eu tenho um determinado conjunto de crenças, eu tenho um determinado corpo, eu tenho uma determinada rotina, né? Então, quanto mais características, melhor é essa descrição. Além disso, cada uma dessas características contribuem para formar um modelo do que sou eu. Então, eu sou um homem que malha 5 a 6 vezes por semana, que estuda, que trabalha. Na medida em que você vai ouvindo essas informações, você vai montando a imagem do que sou eu, né? Da mesma maneira que você monta a imagem com base em várias coisas que eu não disse, mas que você está observando, que você vai sentindo, mesmo que você não tenha consciência disso. Por exemplo, você sabe que eu tenho interesse em filosofia, você talvez me ache uma pessoa ou inteligente ou interessante, né? Afinal de contas você está me seguindo, ou você pode me achar uma pessoa arrogante e está querendo vir aqui para negar o que eu tenho a dizer, não sei. Mas você está formando opinião a partir de coisas que você nem sequer pensa a respeito. Você está formando opinião com base em eu estar falando com uma determinada entonação. Eu estou falando em uma determinada língua, né? O português. Eu estou falando em áudio, não estou escrevendo. Tudo isso vai passando alguma coisa para você. Eu acho interessante falar a respeito dessas informações sobre as quais a gente não percebe, porque a maior parte daquilo que nós conhecemos, nós não sabemos que sabemos. Eu sei muito a respeito de determinadas pessoas, mesmo que eu não saiba descrever muito delas. Eu sei quando encontro o que vai despertar o interesse delas quando eu falar, em linhas gerais. Eu sei que tipo de coisa que elas têm interesse em fazer fim de semana. Você está entendendo isso? A maior parte daquilo que a gente sabe, a gente não sabe que sabe. Mas isso também é formado estatisticamente. Por mais que não seja... Por mais que não seja tão adestrado, sabe? Por mais que não seja tão comportadinho, tão adestrado, tão... Por mais que os dados sejam livres, por mais que as informações estejam dispersas, a gente forma opinião a partir dessas experiências. E a gente tem essas experiências de maneira estatística. Se eu conhecesse um determinado conjunto de pessoas que têm determinados hábitos, quando eu viesse a conhecer uma outra pessoa, eu esperaria que ela se comportasse daquela maneira. Acho que as pessoas são similares às pessoas que eu já conheço. Por mais que eu tente elaborar assim, não, Chicão, eu vivo numa bolha, até geográfica, né? Eu vivo aqui no DF, eu saio pouco daqui, então não conheço, não interagi tanto com outras pessoas de outras nacionalidades, então outras pessoas devem ser diferentes. Alguém vai falar assim, o japonês é muito rígido, aí eu tento pensar um pouco. Pessoas mais novas vivem determinadas coisas que eu não tenho acesso, conhecem determinadas gírias, ou têm determinadas interações que eu não tenho acesso. Se alguém me descreve isso, eu tento
elaborar que imagem fazer delas. E eu consigo um pouco, entende, me aproximar, né? Ou da mesma maneira, o que a minha avó viveu. Eu consigo extrapolar um pouco das experiências pelas quais ela passou. Eu tenho acesso a determinados comportamentos, eu tenho acesso a determinadas pessoas, inclusive aos meus próprios comportamentos, inclusive aos meus próprios sentimentos, e eu extrapolo isso para as outras pessoas. Essa extrapolação que eu faço é estatística, mas eu faço isso tendo como base as minhas experiências. E, em alguma medida, isso se dá para todo o conhecimento. Daí a gente tem esse problema. Quando a gente pensa em estatística, a gente pensa num dado muito comportadinho, homogêneo, adestrado. Enfim, a gente pega lá homens de 30 a 35 anos que treinam há pelo menos 10 anos. A gente pode pegar essas pessoas e submeter a um determinado teste de força e aí, estatisticamente, a gente tem uma ideia, né? Você entende o problema? A estatística, ela colhe dados de um conjunto. Como é que eu vou extrapolar isso para um indivíduo, para um caso em particular? Se eu tenho os dados da musculação, da força que esses homens têm, caso eu pegue alguém que tem aquelas mesmas características, eu consigo supor que ela tem ao redor daquela força que está medida ali. Mas quando alguém se depara comigo, Chicão, ela tem acesso a muitas informações. Muitas. Da mesma maneira que o It, né, o espertalhão, o bufão, fala que cada poesia é única, cada pessoa, cada um de nós é único. Mas não é só cada um de nós, é cada coisa que é observada é única. Então, como é que a gente vai fazer para passar do homogêneo para o único? Uma maneira de pensar é pensar numa pessoa como se fosse um ponto, sabe? É um ponto que é uma interseção. Então, a interseção entre vários eixos. E cada um desses eixos é uma característica que a descreve. Força, idade, sexo, quantos livros leu, quantas vezes por semana ouve música. Não existe uma quantidade correta para você descrever alguém ou alguma coisa. Você pode descrever tão minuciosamente quanto você quiser, levando em consideração muitos tipos de característica, né? Cada tipo de característica seria um eixo. Aí você pode colocar carisma, né? Claro que alguns desses eixos, né? Algumas dessas dimensões que descrevem uma pessoa ou que descrevem qualquer coisa são difíceis de serem definidas. Quanto mais eixos você considera, mais bem definida está essa pessoa, ou essa teoria, ou essa narrativa, ou esse fato, mais você conhece aquilo ali. Então, mais a gente é capaz de fazer previsões a respeito daquilo. Quanto mais característica, quanto mais a gente conhece. Né? Se eu jogar um dado, ele vai cair num daqueles lados. Aí eu, que tenho pouco conhecimento, mas eu tenho algum conhecimento. Eu sei que é um dado e eu suponho que são de 6 lados, que é o mais comum. Eu digo, olha, vai cair de 1 a 6, né? Aí a pessoa chega e diz assim, olha, Chicão, mas o número que está virado é um número par. Então eu já sei que não vão cair alguns números, o 1, o 3 ou o 5. Na nossa vida, no nosso dia a dia, as características não são tão rasas como em um dado. Nós somos complexos. O que isso quer dizer? O que é ser complexo? É que simplesmente sobrepor todas as características não é suficiente para fazer uma descrição precisa. O corpo humano é um excelente exemplo de um sistema hierárquico, e eu, Chicão, incluo, de um sistema complexo. Veja o sistema circulatório. Ele pode ser pensado como uma série de artérias, veias e capilares, mas cada um deles é composto por células, que são elas próprias compostas por moléculas, e assim por diante. Em cada nível surgem novas propriedades que não estão presentes nos níveis inferiores. Por exemplo, o bombeamento de sangue é um fenômeno que só faz sentido no nível do coração como um todo, não no nível das células individuais. Porque, às vezes, uma característica influencia em outra característica. Algo influencia algo, que porventura vai voltar a influenciar a base daquilo,
né? Quer dizer, forma um ciclo de uma maneira, como os hormônios no nosso corpo, né? Os nossos hormônios estão sempre dialogando, entre aspas, estão interagindo uns com os outros. Um vai calibrando o outro, da mesma maneira que o nosso humor e as interações sociais, né? São complexas. Vai interagindo com o outro, eu interajo com a minha namorada, que ela interage comigo, de maneira que um sentimento ecoa, né? Uma informação ecoa. Ela bate e volta, mas não volta igual. Então, não basta saber aquela informaçãozinha rasa. A gente tem que saber como as variáveis interagem entre si. Só que, olha que interessante, na estatística isso também acontece.